O papel do jornalismo na ditadura. Esse foi o tema de um painel promovido pela Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI, em parceria com o portal Coletiva Net. A atividade, realizada na noite de terça-feira, dia 22 de abril, lotou o Salão Nobre da ARI. O evento contou com a presença de 3 painelistas. Cleide Pereira, jornalista e autora do livro Confissões de um Torturador, a última entrevista do coronel Brilhante Ustra. Elmar Bones, diretor do jornal Já, e um dos fundadores da cooperativa dos jornalistas, Cojornal, e Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. O painel foi mediado pela jornalista Márcia Christoffoli, diretora do portal Coletiva Net. A atividade conjunta marcou o aniversário de 26 anos do coletivo. Também fizeram parte das atividades a inauguração do estúdio Enio Rockenbach, um espaço da ARI dedicado à produção de áudios, e o lançamento oficial do livro Confissões de um Torturador, a última entrevista do coronel Brilhante Ustra, seguida de sessão de autógrafos da autora Cleide Pereira. Boa noite, então muito obrigada, coletiva, a ARI. Essa denúncia lá em 1985, né, a primeira denúncia pública da Beth Mendes, né, ou seja, que foi quando o rótulo de torturador foi carimbado, Ustra, né, ele tinha uma certa obsessão em difundir, né, a sua versão da história, mas ele não falava, ele não dava entrevistas, ele preferia fazer isso escrevendo, né? O primeiro livro que ele publicou foi Rompendo o Silêncio, em 86, e depois, em 2005, 2006, esse que tem esse nome, né? Que eu acho que deve fazer uma interpretação sociológica, né? A Verdade Sufocada. Então, ele tinha um certo apego também com essa obra, que ele inicialmente pagou do próprio bolso para que ela fosse publicada, e ele passou os últimos anos da vida dele despachando esses livros pelo correio. E hoje a gente estava conversando, né, e para mim assim, foi impressionante ter estado lá e depois acompanhar, ainda que de longe, né, todo o processo que o Brasil viveu, né, desde do voto no impeachment da Dilma do Bolsonaro, em que o Bolsonaro cita o Ustra, que de certa forma esse é o marco em que a memória dele passa a ser exaltada, e de ver exatamente onde essas pessoas foram beber, né? Qual é a fonte ideológica, de onde veio isso, né? Então, esse discurso, essa retórica está ali, né? E o Ustra passou os últimos anos da vida dele fazendo isso, despachando esses livros todos pelo correio, alimentando o site que eles tiveram por cerca de 10 anos, né? Bom, eu fiz a entrevista, ela foi publicada em 4 páginas, numa edição de domingo do jornal. No dia seguinte, a gente teve a parte com as repercussões, né, com alguns relatos, inclusive da Beth Mendes, do seu Jair. Agora, aqui uma outra observação importante. Em vários momentos eu fiquei com muitos dilemas, né, éticos, ou seja, quanto mais eu me aprofundava no tema, porque eu sou nascida, né, no ano da Constituição, ou seja, eu faço parte daquela geração que não sofreu diretamente, né, o impacto da ditadura, embora eu acho que enquanto sociedade a gente de certa forma carrega esse trauma, né, essa memória coletiva, né, desse período sombrio. E foi quando eu fui lá no Movimento de Justiça e Direitos Humanos, contei o seu Jair, e ele me disse, né, vai, faz, né, tu não tem noção da importância do que tu está fazendo, esses caras não falam nunca, e qualquer oportunidade, né, tem que ser aproveitada. Então aquilo, de certa forma, já me fez ir com consciência um pouco mais tranquila, mas eu sempre soube que eu tinha um material com um valor histórico muito, muito importante. Eu queria ouvir um pouco do senhor como um dos, inclusive, incentivadores desse livro, e até lá no início da entrevista, quando a Cleide titubeou se aquilo era realmente o que ela deveria fazer. Então, Cleide, se um momento a tua matéria foi importante para o processo antigamente, resgatando essa história, e essa menina estudou, pesquisou, ela conversou comigo, a incentivei e continuo incentivando, porque ela fez um trabalho fantástico. Mostrar quem é esse senhor, quem foi esse senhor. E agora, nesse momento que o Brasil vive, um momento muito delicado, Aí vem a oportunidade do livro.
para mostrar quem é esse senhor, quem são os seus admiradores. Então é muito importante esse momento. E se me permite, sabe, eu preciso registrar o seguinte: o momento é grave, muito grave. E eu vejo na população brasileira, na sociedade brasileira, eu vejo uma apatia. Todo mundo de braços cruzados esperando que o Supremo vai decidir. E não só a sociedade civil está apática, os partidos políticos também. Por isso que esse livro, insisto, a importância e o momento. Se um dia a matéria de jornal for importante, hoje o livro talvez seja até mais importante hoje. Talvez seja até mais importante. Para chamar a atenção deste país, que aquele período, e alguns louvam aquele período, aconteciam essas coisas. A imprensa foi um elemento fundamental no golpe. Na verdade, eu não vejo uma grande mudança no comportamento dos grandes grupos de imprensa hoje que nós temos uma democracia, do que nós temos na ditadura. Porque é o seguinte, ela omite fatos importantes, fatos decisivos, fatos que a cidadania tinha que saber, ela oculta. Apática é a maneira como o tipo de informação e a maneira como ela é informada. Nós já tivemos no Brasil, nos anos mais duros do regime militar, o surgimento de uma imprensa alternativa, que foi importante. Eram pequenos jornais, aqui tinha o Jornal, tinha em São Paulo, no Rio tinha Opinião, em São Paulo tinha o Movimento. Tá? O pessoal do Instituto Tesouro fez um levantamento, eles elencaram mais de 100 jornais que surgiram no Brasil inteiro, sendo uns 30 que se tornaram muito influentes. Esse desafio é um desafio que cabe aos jornalistas. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que o direito à informação está na Constituição. Então, eu digo o seguinte: precisam os jornalistas que estão vendo a sua profissão ser destruída paulatinamente, reagir, se organizar de uma maneira que possam enfrentar essa situação.